Ganesha, livraria e espaço esotérico. Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando ao vivo, sempre aos domingos, domingo às 19 horas. Estamos aí entrando na sua casinha, é o dia que você pode estar participando do nosso sorteio. Temos os nossos horários alternativos, né, que vai se modificar a partir dessa semana, devido ao horário político eleitoral. Então, de terça-feira ainda se mantém, terça-feira às 15 horas, porém, quinta-feira passa a ser, em vez de ser às 9 horas da noite, passa a ser às 9h20 da noite. E aos sábados também o nosso horário de representação, em vez de ser 9 horas, passa a ser às 9h30. Então, uma pequena modificação devido ao horário político. E domingo continuamos aí às 19 horas, basta você ligar para o nosso telefone. Vou falar o assunto hoje, o assunto é inédito. Pela primeira vez estaremos falando sobre os koans. Koans é um termo oriental, aliás, os últimos Fronteiras das Ciências têm sido um pouquinho com uma tendência para a filosofia oriental, né? Então a gente está aproveitando esse ensejo e estamos trazendo um convidado muito especial aqui, o Gazi Andraus. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras, Gazi. E ele é doutorando na ECA, na USP, na área de comunicações, não é isso? Doutorando, e o mestrado dele tem sido exatamente na área do que nós vamos estar aqui falando, explicando o que vem a ser o koans, né? A grosso modo, ele vai explicar muito melhor durante o programa, mas nós ocidentais, acredito eu que nós ocidentais, temos o hábito de utilizar muito mais o nosso lado racional do cérebro, né? Nós somos muito movidos pelo racional, faz parte da nossa cultura. E muitas vezes o povo oriental é um povo que busca mais o lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais intuitivo. E o koan tem alguma coisa a ver com a intuição, com esse, né, start, ou insight, né, luz, como a gente trabalha isso. É um assunto muito interessante, porque se nós passássemos a usar um pouco mais o nosso lado intuitivo, trabalhássemos mais o nosso lado criativo, com certeza a gente obteria mais sucesso na vida, talvez, em todos os campos, no amor, no trabalho, na saúde, né? Então, o lado intuitivo é tudo da nossa vida e a gente usa muito pouco, nós somos extremamente racionais, digamos assim que nós somos, assim como no filme do Jornada nas Estrelas, spockianos, né? Como o Spock, exageradamente racional e pouco intuitivo. Você, né, que está em casa, pode estar ligando desde já para participar, sua dúvida sobre intuição ou qualquer coisa semelhante a isso, nós vamos estar falando agora. Ligue para o nosso telefone, temos duas pessoas que estarão atendendo, Paula e Levi, no 3224-2944 e também no 3224-7017. Estaremos sorteando hoje 2 brindes da Ganesha. Primeiro, o livro que a Cida e o Renato estão oferecendo, do Luiz Gasparetto, Para Viver Sem Sofrer, né? Está aqui um oferecimento, né? Gasparetto é um livro que todo mundo adoraria ganhar, não é? Quem não gostaria de ganhar um livro do Gasparetto? Está aqui, né? Então, um livro do Gasparetto, né? Talvez essa capa seja um koan, acredito eu que é, mas ele vai explicar já, me veio esse insight agora. Temos também o oferecimento da Cida e do Renato da Ganesha, essa linda estátua, olha que bonita, com pedras, né? Pedras vermelhas, muito bonito mesmo, né? Tá aqui. E também estaremos sorteando 2 pares de HQ, História em Quadrinhos, explicando o koan, exemplificando, né? Talvez através de metáfora, não é isso? O que é o nosso tema de hoje. As pessoas que estarão participando aí do sorteio estarão concorrendo a 2 pares dessas histórias em quadrinhos e também um CD produzido pelo Gazi Andraus, né?
radiofônico, em forma de novela, seria isso? Foi gravado na Rádio Universitária AM de Goiânia. Na Rádio AM de Goiânia Universitária. Programa de 1 hora. Programa de 1 hora e ele passou. Eu apresentei um trabalho e você apresentou no CD. Isso. Tá certo. Então estaremos sorteando 1, 2, 3, 4, 5 brindes ao final do nosso bloco, último bloco. Gazi, Coan, sem dúvida, é um termo que muitas vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes até de entender. Você sabe, eu venho conversando aqui já com o Gazi há bastante tempo, em off, né? E é uma coisa que a gente vai se aprofundando, a gente tem que se acostumar com ele e se aprofundando. Eu gostei muito de um exemplo que ele trouxe aqui, é uma figura que eu já até conhecia, mas eu achei interessante para a gente exemplificar, eu até gostaria que a gente pudesse focalizar de perto essa figura, que mostra bem o que é, acho que dá uma boa ideia do que é um Coan, né? Gostaria que os telespectadores olhassem bem, né? Talvez até focalizar mais de perto, aumentar o foco aqui, né? Aqui nessa região, porque é aí que está o fato interessante. É um prédio, né? Onde a gente não sabe se as pessoas, se a escada está subindo ou descendo, né? A gente não tem essa noção, tá vendo? Olha, veja, a gente perde a noção de subida e descida nessa figura. Né? A pessoa tenta verificar se elas estão descendo e se as pessoas também estão subindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo isso, né? É uma lógica paradoxal. Que é difícil explicar no racional. Né? É uma lógica paraconsistente. É uma lógica paraconsistente. É difícil de explicar no racional. É um paradoxo, Tá. Você não consegue resolver esse enigma, essa questão, né? Esse desenho é do Escher, um holandês. É um desenho conhecido, aliás, tem vários desse tipo também. Utilizado. Já viu com patas de elefante também, não sei se você conhece. Você não sabe dizer quantas patas o elefante tem. São alguns desenhos assim. Esse também, vou mostrar. Esse aqui acho que é bom a gente até ilustrar Coan, para a gente começar falando, exemplificar. Esse aqui é do Quino, né? Esse aqui é do Quino. O autor da Mafalda. Da Mafalda, né? Então vamos ver o primeiro quadrinho. Muita gente conhece a personagem Mafalda de História em Quadrinhos. Isso. Ele também é... Então tem um cara aqui no alto de um penhasco, olhando para cima e gritando: Senhor, o que é a vida? Né? Aí no próximo quadrinho, né? No próximo quadrinho eu subo aqui. Olha, a cara de dúvida dele, né? Será que Deus respondeu? Tudo que apareceu de novidade, né? Vou mostrar aqui, olha, foi uma ave voando. Uma ave voando. E ele não entendeu nada. Será que isso foi uma resposta de Deus? Né? Então, a proposta do Gazi é assim, né? O que é um Coan? Um Coan é alguma coisa que é além do racional. Você tem que buscar essa resposta, não é? O Coan, para o telespectador entender, né? O Coan é um mecanismo originalmente criado para se fazer a mente racional se calar, para que a outra mente intuitiva, a mente completa, holística, possa tomar o seu lugar. Esse mecanismo era usado e ainda é usado pelos orientais, né? E aí você tem que se reportar lá no budismo, na verdade. Buda foi um príncipe que se iluminou durante a sua vida. Ele era um príncipe, descobriu que as pessoas sofriam e esse sofrimento todo interferiu na própria vida dele. Aquilo já é uma espécie de Coan, sem que tivesse esse nome de Coan, e aí ele conseguiu a iluminação. Ele era Siddhartha Gautama e Buda significa o iluminado. Daí passa-se, na Índia, daí passa-se para vários países do Oriente, inclusive para a China, e de lá desenvolve-se o budismo, né? Baseado na filosofia do Buda. Esse budismo ele vai para o Japão também. E o Japão se apropria dos Koans, que tem uma outra origem na China, similar à palavra Koan, se bem que Koan é uma palavra japonesa, a palavra chinesa eu não me recordo muito bem, mas a original significa documento, estatuto, documento público. E o Koan, a palavra japonesa, significa literalmente documento público, quer dizer que é um documento de acesso a todas as pessoas. Mas se tornou também um mecanismo utilizado pelos budistas, pelos mestres, para que os alunos deles consigam o insight, consigam dar o salto que eu brinco coânico, né? Que eu faço eu uso a palavra Coan, transformo em coânico que não existe. Né? Eu acho que seria assim, o que normalmente a gente, no popular, nós diríamos assim, olha, o cara quando quis dizer isso, ele estava viajando. Poderíamos dizer assim, mas que no fundo não é uma viagem.
Existe um fundamento, tem um significado, mas que cada um tem que buscar. Por exemplo, essa frase aqui, né, que eu estou na minha ficha, quantas abelhas tem o dia? De quem é essa frase? Essa frase é de um livro póstumo do Pablo Neruda. Pablo Neruda. E ele escreveu vários poemas, é um livro só de poemas, no caso. E eu descobri que são koans, né? Não tem o nome de koan nesses poemas, mas são koans, porque... E de que maneira você interpretou isso? Quantas abelhas tem o dia? Olha, eu só me perguntei umas vezes, eu não fui muito a fundo. Mas aí você tocou num ponto interessante, né? Para que a pessoa entenda, porque o koan, na verdade, ele tem uma série de koans oficiais também. Por exemplo, um dos oficiais é qual o som que faz uma mão ao bater das duas. Esse é um koan oficial utilizado pelos mestres para os discípulos. Então eles ficam lá deliberando, tentando resolver. Então qual o som que faria uma mão só quando as duas se batem? É possível abstrair um som da batida dupla? Se você fizer uma batida, você pode dividir ao meio e dizer que foi só meia pancada, ou sem uma mão. Mas quer dizer, você tenta resolver isso de alguma forma em que a sua mente racional tente produzir a resposta. Mas não é produzida a resposta. Não por esse meio, né? A ciência atualmente tem feito várias descobertas do cérebro, várias pesquisas, inclusive que o cérebro oriental funciona um pouco diferente do ocidental, no lado esquerdo e direito. Mas os nossos avanços estão indo, então é muito limitado eu comentar essas coisas agora. Tem muita gente que torce o nariz, fala que está viajando, né? Mas a gente lembra do LSD, do Timothy Leary, das pesquisas que eram científicas. Quer dizer, eles estão tentando chegar a algum lugar. Mas aí, já que você perguntou, deixa eu fechar. Fritjof Capra, que é um cientista, que é um físico austríaco, ele foi um dos primeiros a fazer essa conexão da filosofia oriental com a física atual quântica. E ele menciona os koans no livro dele. E outros também. Só que é um pessoal que está à esquerda de outros cientistas. Então, entre eles têm também posições diferentes, né? Diferenciadas. Agora, por exemplo, você defendeu uma dissertação de mestrado na Unesp, né? E agora você está pela USP se doutorando nessa linha koânica, digamos assim. Na USP, eu fiz o mestrado utilizando história em quadrinhos, que eu sempre fiz, sempre pesquisei. Mas utilizando os koans, a ideia dos koans. Eu descobri que as histórias em quadrinhos que eu faço e que alguns outros autores espalhados pelo mundo fazem, têm o objetivo koânico. E aí eu usei, amarrei e fiz o trabalho do mestrado. Doutorado eu não sei se será possível. E foi bem aceito isso pela banca de dissertação? O meu orientador era o professor Calazans, então a visão que ele tem é próxima, é igual à minha, nesse ponto, é bem aberta e é bem... Mas o orientador tudo bem, e a banca? Pois é, a banca eu acabei escolhendo as pessoas que estariam abertas a isso. Eu estou te perguntando nesse sentido, porque eu sei que, por exemplo, o que parte da USP, o pessoal é extremamente racional. Né? Sim, o meio acadêmico ele é racional. Extremamente racional. O meio científico ele é racional. Então, e tem-se uma dificuldade enorme, acredito eu, creio eu, de você falar, por exemplo, dessa parte que envolve a intuição, esse lado esquerdo do cérebro. Me parece que, eu não sei, pela minha convivência com o pessoal da USP, é uma coisa que é meio difícil, não é difícil? Tanto é que o meu trabalho na USP no momento, ele vai desconsiderar o koan, por enquanto. Vai. Eu posso colocá-lo como um item, porque a minha pesqua atual no doutorado será... Mas não pode enfocar isso, né? Não pode enfocar, por enquanto não, só. Vamos ver, né? Tá. Eu não posso... Agora tem uma coisa que é forte, que é o autoral em tudo. O meu trabalho, ele verte isso. Eu não vou poder fugir disso. Agora, você pode exercitar o koan no seu cérebro? Não? Então, nós já exercitamos isso no dia a dia. Você, quando lê uma frase dessa do Pablo Neruda, quantas abelhas tem o dia? Se você estiver folhando esse livro no ônibus, aqui em Santos, São Vicente, em São Paulo, você pode dar uma parada e ficar tentando se inquirir. Esse momento que você parou é um princípio da meditação, né? E, na verdade, o koan tem esse objetivo, que é fazer... O koan é a ponte, é o mecanismo. Entre o racional e a intuição. Quer dizer, você buscar o insight, é isso? Ele tenta fazer, porque quem está conversando, quem está tentando raciocinar dessa forma, não é o Jadir, não é o Gazi, é o racional nosso. Eu tenho um racional muito forte também.
ele mesmo me inquire sobre o que eu vejo do outro lado, do lado intuitivo. Eu confesso, eu como um bom ocidental, eu tenho a minha, e também a minha formação no lado de engenharia, você acaba desenvolvendo demais o lado lógico. Você desenvolve o lado lógico, faz parte do meu ser. Nós temos tudo isso aqui construído por causa do racional, né? O prédio, energia elétrica... Então, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de compreender isso, né? De compreender esse lado. A gente tem uma dificuldade, né? Mas, por exemplo, um quadro, um filme, tudo isso pode conter mensagens cônicas? Você me lembrou agora do Rubem Alves. A gente já ouviu falar bastante dele, né? O educador, que era professor da Unicamp. Ele fez doutorado, acho que em teologia. Os livros antigos dele são bem acadêmicos. E ele, atualmente, quando você lê um livro dele, você sente uma espécie de mecanismo cônico. É um livro com poesia e, ao mesmo tempo, com muito conhecimento científico. Mas você levita lendo os livros dele. E qual foi essa ponte de um para outro esquema do trabalho dele? Que os livros anteriores são difíceis, eu não consigo ler. Eu tenho um da fase acadêmica, eu não consigo realmente ler. E esses de agora, tranquilamente. Ele mesmo revela, quando foi pai, não sei, pela segunda, terceira vez, a filha nasceu com uma deformidade na boca, eu esqueci o nome, e aquilo foi um choque momentâneo para ele. Esse choque, eu diria, essa imagem é um koan. Isso que aconteceu para ele foi um koan. E despertou, e aí dali por diante a ponte foi rápida. Ele mesmo se perguntou, o que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo é lento, isso não é a verdade. Isso não resolve nada, o planeta continua acabando, tudo acabando, minha filha assim, eu não tenho como resolver apesar dos meus conhecimentos, em suma, foi o que ele disse. Ou seja, em suma, nós temos como construir com a nossa mente racional tudo isso. Tudo isso. Mas nós não temos como resolver muitas coisas, muitas mazelas, muitas desgraças humanas, o próprio emocional nosso, tudo isso. Nós não fizemos essa ponte. Então, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar falando, até queria saber se Kafka também é cônico, porque é difícil uma interpretação de Kafka, né? Uma coisa muito difícil, eu acho que você tem que parar para meditar em cada frase dele. Mas voltamos já, é rapidinho. Gazi Andraus é o convidado desse domingo do Fronteiras da Ciência. Vou falar mais uma vez, estamos ao vivo às 19 horas, sempre aos domingos, e 3 horários alternativos. Terça-feira, todas as terça-feiras às 3 horas da tarde, e agora devido ao horário político eleitoral, quinta-feira, em vez das 9 horas da noite, passa a ser às 9h20, e no sábado, também, em vez de ser 9 horas da noite, passa a ser 9h30. Nós estamos falando sobre koans, né? É um assunto, sem dúvida nenhuma, complicado, que foi uma dissertação de mestrado e está sendo um item de doutorado do nosso convidado, lá na USP, na ECA, né? Na Escola de Comunicação, né? Não está sendo ainda, né? Não está sendo o tema ainda. quadrinho está. Então, tá certo. Olha, já estou recebendo aqui várias perguntas dos telespectadores, você liga para cá, você pode até dizer se você se sente uma pessoa intuitiva ou não, né? Eu gostaria de saber, às vezes a gente percebe que alguma coisa muito forte nos leva para um determinado lado, né? Alguma coisa interna, eu não sei dizer o quê, né? Muitas vezes, eu até estava falando com você, os espíritas explicam que através da nossa glândula pineal, que é onde você serve de antena, você recebe mensagens, né? E ela passa a ser até o seu lado intuitivo, muitas vezes, que te desperta uma vontade de fazer alguma coisa que você vai, faz e dá certo, né? Então, não sei se muitas vezes essa vontade interna muito grande que foge do racional, não é uma coisa racional, né? É uma coisa que surge de dentro, né? Eu não sei se isso pode se dizer que tem alguma coisa a ver com o koan ou não, mas é uma vontade muito forte, às vezes, que surge. E tem pessoas que têm isso, me parece, até de forma mais aguçada e outras nem tanto, né? Nem tanto. Eu não sei se isso pode ser encarado assim. Mas eu estava te perguntando de Kafka, que é um autor muito conhecido e difícil interpretação, né? Você acha que a forma dele escrever é uma forma cônica? Sinceramente, eu li o processo de Kafka e o outro, a Metamorfose, em quadrinhos, e a Metamorfose eu li em livro, mas faz muito tempo, eu não me lembro mais. É um realismo fantástico, né, poderia dizer. Eu acho que se surtir na sua mente de leitor como um mecanismo de meditação, de perguntas internas que te levam ao seu racional a um limite, ele está funcionando como um koan.
Koan. O Koan não quer dizer que ele chegou no limite que ele te respondeu. Você pode levar uma vida inteira, ou, segundo a crença de cada um, várias vidas para tentar resolver um ou vários Koans. Ou mesmo uma situação cotidiana pode ser um Koan eterno. Uma questão da pessoa nunca conseguir chegar a tempo em algum lugar. Isso pode perseguir a pessoa como um Koan e ela não está sabendo o que é um Koan. Até que um dia ela encare isso de vez e isso se transforme em algo que pode pode responder como uma violência, uma pancada, alguma coisa, ou pode ser algo benéfico, pode, ao contrário, dar o salto, né? Ah, certo. E as crianças, elas são cônicas? As crianças, elas são altamente coânicas. Eu tenho um afilhado de 6 anos, ele está na escola agora, lá, e eu lembro que desde os 3, 4 anos, as frases que ele soltava eram frases que eu cheguei a parar na mesa do almoço, ele, o pai e eu, e comentei com o pai e falei, olha, esse menino é coânico. Mas isso talvez não seja porque o cérebro ainda não está com a sua parte lógica. Ele está entre dois ou entre vários mundos, né? Ele está no mundo do agora, principalmente, e o adulto ele perde o mundo do agora, né? Nós temos todo o nosso contrato nesse modo de vida, nesse modus operandi, com o tempo e com o que eu vou fazer daqui a 1 segundo, 10 minutos, 1 hora, 1 ano. O que eu fiz antes, mas o presente só quando a gente está fazendo algo que dê um prazer, como um trabalho, como algo inserido. Aí está funcionando até como um Koan. Agora, existe curso, né, que você falou, que você localizou. Eu localizei um curso. Deixa claro que ele não dá curso de Koan, não é nada disso, né? Mas você achou um curso aqui no Brasil que fala sobre isso, não é isso? Você você ficou com ele? Eu acho que ficou. Não ficou, ficou fora. Bom, né? mas aquele papel é velho, eu não sei se ainda funciona. Eu sei que tem um curso sobre o mecanismo de Koans em Campinas. Que é o despertar da consciência, né? Utilizando os Koans. O despertar da consciência. Como mecanismo, é isso. Esses cursos... Mas isso é uma coisa que o Rosa Cruz desenvolve, não é? O Rosa Cruz tem muito desenvolvimento desse insight. Eu ia falar disso agora. Todas as outras religiões, ou pensamentos filosóficos, místicos, eles têm roupagens diferentes, mas eles querem o mesmo objetivo. Então, o Koan é mais um nome, mais um mecanismo. No fundo é a mesma coisa. Para se obter o que o homem parece que internamente tem. Eu estava até lendo um exemplo da sua dissertação, né? Estava lendo onde você fala, foi Platão que disse, se não me engano, foi Platão que fala assim, dois homens, um quer servir carreira militar. Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho, Santo Agostinho. 2 homens, um quer servir o serviço militar, né? E outro não, quer seguir outro não. Mas ambos têm o mesmo objetivo, que é serem felizes. Serem felizes, né? Agostinho descobriu isso, foi um Koan para ele, né? Foi um Koan para Santo Agostinho. Ele concluiu que, no fundo, não importa o que você quer, o que o ser humano quer, mas em essência ele quer a mesma coisa. Agora, o que é felicidade para cada um já é um outro ponto, né? Tá. Aí eu tenho o meu conceito do que é a felicidade, que pode diferir de muitos outros. Né? Perfeito. Deixa, antes de eu começar as perguntas dos telespectadores, eu queria mostrar, isso aqui é de sua autoria, né? Essa deixa é uma eu segurar. Já que a gente está falando de Koans, histórias em quadrinhos, né? Deixa eu segurar esse para mostrar. Acho que eu podia esclarecer para o pessoal também por que eu falo de história em quadrinhos como Koan, né? Você usa a história em quadrinhos, isso aqui é de autoria do Gazi, né? Vamos começar a mostrar aqui de cima, né? É uma pessoa que está crucificada, você vai ver, está aqui, a pessoa crucificada, aí vai mudando a imagem, você vai vendo que ela vai gritando, né? Ela entra em desespero, né? Entra em desespero, né? Ele está abrindo a imagem para a gente poder enxergar melhor. Lentamente, você vai vendo pela fisionomia, né, o desespero da pessoa, continuando embaixo, né? Aqui a boca dele está bem aberta. Eu faço um close até na boca. Aqui você se aproxima, né? Se aproxima, deixa eu mudar a folha, segura para mim, por favor, né? Isso a gente vai chegar numa conclusão final, né? Então está aqui, continuação da história. Continua ele se debatendo para escapar Aqui você até mostra ele virando a cabeça rapidamente, né, para todos os lados, né, agonizando para cima, né, de todas as maneiras, né, enfim, de todas as maneiras. E aí parece que o semblante dele, quer ver, aos pouquinhos vai mudando o semblante, né? Aqui ele já deixa, aqui para baixo, ele está descendo, aqui para baixo ele já deixa. Em determinado momento ele cansa da luta, né? Ele cansa da luta, o semblante vai mudando, né? Começa a ficar um pouco mais sereno. Ele cansou de esbravejar, não é isso? Cansou de foi a um limite, né? Foi a um limite. E a mão dele aparece no último quadrinho. Né? E aí, finalmente, né? Vamos subir aí para ter a continuidade. Aqui, né?
ele parece que ele começa a se libertar da cruz que ele sentia. Ele estava na cruz, ele começa a se libertar, A olha, cruz sair. como símbolo, ela já cai também. Aí, olha, a cruz cai, né? Ele se sente libertado e, por último, né? Aqui, Tá olha, livre. ele se sente em total liberdade. Está aqui, né? Ele escreve assim, liberdade, a vida quando se conscientiza de ter estado sempre livre, né? Está aqui, ó. Então, ele se sente livre. Bom, o que você quis dizer com isso? Bom, depois Gazi. que eu fiz essa história em 1989, então faz um certo tempo já. Quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, eu descobri que esse tipo de narrativa, ela tem o mesmo objetivo das perguntas, das questões utilizadas pelos monges budistas, que são questões koans, né? E isso era uma questão que perseguiu o personagem, que é libertar-se. Tá. Então, de início, ele, na verdade, não está preso na cruz. Eu gostaria que... Ele não está. Ele não está preso. Não, ele não está. Ele pensa que está preso, mas ele está assim. Ele só tem a sensação, né? Ele não está isso. preso, né? É a sensação que muitas vezes a gente sente, né? De estar preso. Aqui, ó, ele não está preso. É uma metáfora Tá. com a condição humana, justamente. Nós temos os nossos afazeres cotidianos que nós criamos e todos baseados no tipo de sociedade que a gente convive, que a gente criou, com os sistemas que nós criamos. E por trás disso tudo está nosso tipo de mentalidade, de mente funcionando de certa forma. Tá. Bom, se eu for tentar buscar o meu racional em cima disso, vamos buscar o meu racional, eu estaria imaginando assim, né? Ele está numa situação difícil na vida dele. Que ele quer resolver. Que ele quer resolver. Ele entra em agonia desesperadora e ele se sente preso de não poder fazer nada. E a partir do momento que ele se cansa, ele vai se cansando, que ele vai se transformando, ou seja, ele vai saindo daquele estado, porque a gente chega num limite, né? Ele estourou aquele limite, então ele vai se acalmando, e conforme ele vai ficando mais calmo, ele vai se libertando disso, e aí ele percebe que ele não está na cruz. Aí ele percebe tá que ele não livre. estava preso. E aí ele pode, inclusive, achar a saída para o seu problema. Já é a saída, na verdade. Já é a saída. É uma metáfora para o koan, para Tá. o mecanismo do koan e para o ser humano, que ele pensa que está preso a todo esse esquema e a todos esses problemas e talvez eles não existam. Seria mais ou menos isso. Olha, a Ili da Praia do Gonzaguinha, um grande abraço para ela. Inclusive, ela fala assim, Jadir, não se esqueça do meu aniversário, que é dia 20/8. Eli, parabéns a você, felicidades, né? 20 de agosto é aniversário da cidade de São Bernardo, inclusive. Parabéns a você, Eli, né? Um grande abraço meu aqui da produção. Eu sei que a gente está sempre vendo a gente aqui no Fronteiras, né? Muita luz para você e que Deus ele te ilumine sempre os seus caminhos e muito koan para você. Tá bom, Eli? Inclusive, ela manda um abraço para mim e para você, né? E ela quer saber... Você está mandando muito koan para ela, quer dizer, muito mecanismo para ela tentar resolver. Manda só um ou dois, senão, coitada, ela não vai aguentar. Você não vai aguentar, é muita muito... coisa, então tá certo. Onde posso encontrar o convidado? Você tem e-mail? Tem e-mail. Você pode falar? Eu passei e-mail para a produção? Então, a produção, vamos fazer assim, Eli, já... Se não tiverem, eu já... Não, deve ter, né? Meu nome, Gazi, com Y no fim, e o A, Gazia, é de Azia, né? Meu nome é Gazi, mas eu coloquei GAZYA, @yahoo.com.br. Então, já vai sair na telinha, né? Tem um outro preparando, né? Então, Eli, pega aí, quem quiser, por qualquer pessoa que te escrever por e-mail, você está respondendo. São 2 e-mails. Inclusive, tem seu telefone. O telefone é seu, 3468 Isso. 5944. Esse é um telefone da sua residência. Isso. Você mora onde? Em Santos? São Vicente. São Vicente? São Vicente. Então, tá aí. Perfeito? E o e-mail, Gazi, é isso, o Y lá, né? Tem A, né? Difícil de ver. Tem A. Isso aí. Ok. Francisco Moreira, do bairro Aparecida, qual a origem dos koans e como posso incentivar a intuição de uma pessoa? A intuição dele mesmo, né? Ou de outra pessoa? Não, acho que de outra pessoa, pelo que eu entendi. Bom, primeiro você tem que saber o que é intuição e saber usar a sua e sentir a sua, né? Sabendo disso, só se você utilizar um mecanismo, que é dar algum livro para a pessoa, alguma frase, alguma cena, mas isso é a pessoa, ela que vai funcionar nela, não nele. Isso é Isso subjetivo. Mas... Agora, a origem do koan é como eu disse, a origem vem da própria filosofia oriental, da filosofia chinesa, né? E ela se tornou oficial no Zen budismo, passou a ser oficial com frases oficiais, mas também não podemos limitar. Qualquer cena, qualquer coisa pode ser um koan.
Ah, legal. E filme? Que filme que você poderia citar? Acho que filme é uma coisa muito interessante que você poderia citar para as pessoas identificarem um Koan. O filme que funciona bem para ilustrar isso, que eu acho interessante, é o Matrix. O Matrix é um Porque filme bastante conhecido, ele- que eu não vi, por sinal. Pois é, ele trabalha com a realidade e o que é real, né? Você fica com dúvida do que é real, do que é Você virtual. não sabe mais o que é real, o que é virtual, e inclusive me lembrou que eu abro a minha dissertação com uma frase de um pensador chinês. É uma frase conhecida. Um pensador chinês, eu não lembro o nome dele agora, ele teve um sonho que ele era uma borboleta. Isso, Quando ele essa desperta, ele não sabe mais se ele é um homem que sonhou que era uma borboleta ou se ele era uma borboleta que sonha que é um homem. É um Koan. E o filme Matrix, ele vem nessa linha. Você não sabe mais o que é a realidade ou o que é a realidade virtual. É um filme ótimo para... Eu até tenho que revê-lo de novo. Né? Matrix. É um bom exemplo. Tá bom, então dado um bom exemplo para quem não viu Matrix, como eu, né, que eu lamento ter perdido. A Aparecida Gonçalves, da Praia Grande, ela fala assim: Jadir, parabéns pelo programa e pelos ótimos convidados que têm vindo ao Fronteiras. Opa, muito obrigado, Aparecida. Agradeço o seu depoimento aqui. Maria Dolores, da Vila Valença, São Vicente, ela também dá os parabéns ao programa e diz que o convidado é fantástico. Olha, viu? A Maria Dolores está enchendo sua bola aí, né? Diretamente, sem Koan nenhum, é imediata, assim, objetiva, né? Existe algum exercício específico para trabalhar a intuição dentro das pesquisas do convidado, dentro das suas pesquisas? Eu uso as histórias em quadrinhos como um bom exercício, né? Agora, o problema é que essas histórias em quadrinhos que eu utilizo, a maioria circula em meio alternativo ou europeu e muito pouco americano. E no Brasil nós não temos oficialmente em banca muita coisa. Não tem? Agora Você tem consegue- livros, né? Mas você consegue indicar alguma coisa, não? Que ela leia livros sobre Zen budismo ou eu tenho que... tenho aqui, eu trouxe um exemplo de material que ela pode conhecer, né? Aquele livro que se encontra naturalmente em A livraria. impressão está ruim porque meu cartucho colorido só sobrou a tinta amarela, né? O que tal que da temos? física... O tal da física é um pouco... tem um filme também, Ponto de Mutação, é um filme interessante. Você falou Ponto de Mutação baseado no livro, no outro livro do autor, do Fritjof Capra. E né? tem esse aqui, Espaço, Tempo e Além. Esse é um livro todo em história em quadrinhos, Tá ok. só que ele explica... Nossa, tá tão claro que não dá pra ver, não olha, dá pra não dá pra ver, não dá pra Espaço, Tempo e Além é um livro sobre história em quadrinhos que explica física quântica. Ok, então nós vamos fazer o seguinte... Nós E vamos Haikai do Milor Fernandes, se ela quer ler, é um livro interessante. Do Milor? Tem a venda, sim, ó, do Milor eu é não muito tô bom. com ele Chama aqui em mãos. Haikais. Vamos mostrar isso aqui, olha. É um livro de bolso, vende até em drogarias. Ele traz uns koans aqui... Sem nenhuma metáfora. Tá aqui, ó, Ele tem Haikais. uns koans interessantes. Do Milor Fernandes. Nós vamos fazer agora o Agenda do Fronteiras, né? Não sei, não deu para pegar? Acho que não, né? Não deu, né? Tá muito clarinho aqui. É Haikais o nome do livro, tá Da bom? editora LPM. Tá ok. Dá para achar em todos os Então lugares. vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Agenda do Fronteiras, pega uma canetinha, anota aí que eu vou estar falando. Nesta terça-feira, dia 20 de agosto, que é dia do aniversário da Eli, vai acontecer um seminário sobre a importância da gestão estratégica no terceiro setor, a ser realizado no auditório da Faculdade de Direito da Unisantos, na Avenida Conselheiro Nébias, 589, das 14h30 às 17h30. A entrada é franca, mas alimentos não perecíveis serão aceitos no local para serem sorteados às entidades da Baixada. Mais informações pelo telefone 11, né, DDD, 5081 3835. E no sábado, dia 31 de agosto, vai ter o workshop com o Mário Diniz, reprogramando o DNA, o convidado que teve aqui no Fronteiras, inclusive, né? As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Ganesha, na rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 201, ou pelo telefone da Ganesha, 3232 2478. É isso aí, gente. Foi dado o recado. Voltamos já já. Você quer conhecer um grande espaço que te ajude a buscar o autoconhecimento? Desvende o mistério. Venha para a Ganesha. Consulte a arte adivinhatória, tratamentos paralelos e cursos. Ligue e marque uma hora. Visite e conheça a linha de produtos e decoração para harmonizar ambientes. Ganesha, livraria e espaço esotérico.
faixa. De uma forma ou de outra, você acaba usando. Atravessar na faixa. Esse é o código. A Santa Cecília TV leva até você a maior e mais variada programação regional. E para melhorar ainda mais essa parceria, queremos saber como está a recepção do nosso sinal em sua casa. Ligue pra gente, 3222-7766. 3222-7766. Olá, amigos, estamos no nosso último bloco, já já nós estaremos fazendo o sorteio, mas antes temos ainda muitas perguntas dos nossos amigos telespectadores para fazer aqui ao nosso convidado, o Gazi Andraus. Estamos falando sobre coans, que inclusive foi a dissertação de mestrado dele na Unesp e também dando uma continuidade agora em doutorado na USP, né, como um item lá da sua tese de doutorado, os coans, né? A Creuza Silva, do Parque Estuário, ela fala assim: Jadir, aumente o tamanho da urna, é muito pequena. Opa, tá bom, Creuza. Vamos aumentar o tamanho da urna. Vamos lá, continuando aqui. Marcelo Luiz Lopes Aparecida, há alguma relação entre sonho e intuição? É a pergunta do Marcelo Luiz Lopes. O sonho, você já teve aqui um pesquisador, tem um livro lançado. O antropólogo. Os sonhos, como qualquer outro assunto, ele tem... Através do sonho, a gente não tem mais facilidade de atingir o lado esquerdo do cérebro? O direito? Não, o esquerdo. O esquerdo é o racional. Ah, o direito. Pronóstico, Direito. Isso, direito, desculpa. Quer dizer, essa teoria de direito e esquerdo também, eu creio que ela precisa... A gente também está... Ela está meio desatualizada. Descobriram que o oriental ele tem funções trocadas, algumas trocadas também. Ah, é? Então, a gente... Eu acho que nós... quer dizer... Aí muda também. Até esses conceitos já estão meio... Então, qual é a pergunta? Intuição? A intuição e sonho estão próximos. Através do sonho, a gente pode ter uma intenção, pode ter um start, alguma coisa. Vamos supor assim, vou até pegar um exemplo, Marcelo, ele pegar um exemplo. Às vezes você vê um quadro que te impressionou. Você ficou impressionado olhando um quadro, você olha, isso talvez me diz alguma coisa, eu não sei o que isso está me dizendo. Depois, à noite, com calma, durante o sonho, pum, bate a luz. Ou um filme que ficou na sua cabeça e, de repente, no sonho veio a interpretação. Então, será que através do sonho você pode concluir mais facilmente um koan? Tudo que a gente tem nesse... Ou uma coisa que você nunca pensou? Tudo que a gente tem nessa vida aqui, tudo que acontece, eu acho que pode ser utilizado a nosso favor ou contra nós, né? Quer dizer, depende do nosso estado, né? Se aquilo está funcionando, como você perguntou sobre, ou você vai perguntar, não sei, sobre o déjà vu, né? Tem uma pessoa que pergunta aqui isso. Eu acho que dá para relacionar uma com a outra. Então tá bom. A Aline Cravo, do bairro Aparecida, ela pergunta assim, Aline: os koans têm alguma coisa a ver com o déjà vu? Então, se o déjà vu, se o sono começa a perseguir a pessoa e perseguir no sentido de ela tentar obter uma resposta e não está conseguindo mais aquilo, fazer um trabalho nela importante para ela, isso está funcionando como um koan, sem dúvida. Agora, se isso vai resultar ou não, eu mesmo, o koan, podem ser vários koans pequenos que você pode resolver, de repente dar um insight aqui, outro ali, mas passa para um outro koan.
Quer dizer, a própria vida nossa, eu tenho vários insights, principalmente ouvindo música, mas muitos problemas, problemas que eu tenho, eu não consigo resolver, não consegui e não estou conseguindo até hoje. Eu gostei muito daquela frase naquele panfleto que você trouxe do curso, né? Porque eu gostaria de uma frase curta. O meu lado racional precisa disso, eu necessito disso. Eu preciso de uma explicação mais simplista do que é um koan. Poderia ser assim, o despertar da consciência? Então, a pergunta é o que poderia ser? O que é um koan? Não, você está perguntando se o koan poderia ser um despertar. Um despertar da consciência. Ele é um mecanismo para isso. É um mecanismo. Olha, eu lembro de Stanislav Grof, é um pesquisador ou russo, ou austríaco, não lembro agora, sueco. Ele fala que a nossa mente tem 2 chaveamentos, segundo a pesquisa dele. Um é a mente hilotrópica, que é aquela nossa material cotidiana. E de vez em quando a gente consegue dar um chaveamento holotrópico, que é consciente cósmico, consciente total, ou seja, oniconsciente, né? Esse chaveamento é a questão do trabalho dele. Então, a pergunta que você fez foi a mesma, quer dizer, pode-se chegar, é um mecanismo para se chegar a essa intuição, é uma ponte. É uma ponte, porque isso é uma coisa que eu lembro, que eu cheguei a fazer um pouco de Rosa Cruz, lamentavelmente eu larguei, mas o Rosa Cruz, uma das coisas que eu aprendi, era exatamente essa ponte entre o consciente e o inconsciente. É uma ponte, você exercita trabalhar essa ponte, né? Porque aí você vai buscar o seu lado intuitivo, que é onde você vai ter respostas, às vezes, para uma dúvida, porque a gente vive em incertezas, né? Constantemente nós temos incertezas. Olha, eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, né? Eu não sei se eu como isso, se eu como aquilo. E às vezes você escolhe um caminho e não sabe se foi melhor ou não. Se foi melhor, se não foi melhor, não está resolvendo. Você vai comprar alguma coisa, você não sabe se você compra esse ou aquele, né? Então a vida nossa é de incertezas e de decisões que você tem que tomar, né? Então isso ajuda, talvez. Eu acho que a busca do mecanismo koan é justamente para você, não é nem ter essa dúvida de qual o lado certo ou errado, não importa se é errado ou certo. A questão de você chegar a usar o koan é justamente para você fazer essa escolha sem se preocupar com a pergunta de fazer a escolha, que é viver o presente. Como os taoístas dizem, que você tem que viver o presente como se fosse um fluir de rio. Então, a questão da necessidade do koan é a mesma necessidade que as outras religiões buscam em Deus. Você fala depressa demais. É que a mente raciocínio aqui vai... Mas vamos voltar para essa mensagem taoísmo. O taoísmo ele é mais antigo até. Não, mas eu achei bonito isso. A vida é mais um presente, como que é? É o que eu tento e não consigo até hoje, né? É você tentar viver o presente, vivenciar o presente. Então, quando um artista ou alguém executa o seu trabalho, que você fala, nossa, que perfeição, é um artista, é uma arte, é porque ele está vivenciando o presente, não tem passado, não tem futuro e a obra sai perfeita, o trabalho dele é perfeito. Porque muitas vezes a gente vive ou no passado ou no futuro. A grande maioria. Fala assim, olha, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso, vou ser feliz quando eu conseguir aquilo. Você deixa de viver o presente. Aí você falece e não sabe nem se lá você está sendo feliz ou não, se é que você acredita em lá. E você passa a vida inteira buscando alguma coisa. Né? E você não vive o presente. E essa é a viver o presente como fluir de um rio. Mas aí você põe um paralelo do taoísmo com Jesus Cristo, com o cristianismo também. Que não se preocupe com amanhã, com roupa, é a mesma coisa. Eles tentam, todas as religiões tentam passar essa mensagem. Mas acho que o taoísmo ele passa de uma forma que parece que é mais direta. Olha, vamos tentar agora, vamos acelerar agora, né? Porque estou com muita pergunta, eu gostaria de atender o maior número possível de telespectadores. A Marilene Aparecida do Marapé, ela faz 2 perguntas. O tema de hoje tem a ver com neurolinguística e através de gestos, dá para desenvolver o hemisfério esquerdo? Todas as coisas são concatenadas. Tudo tem a ver com tudo. Né? Essa é nossas atuais descobertas da ciência, é isso, que é tudo conectado. Né? Está tudo conectado. Qual é a outra pergunta dela? Através de gestos dá para desenvolver o hemisfério esquerdo, e a outra é o tema de hoje tem a ver com neurolinguística. Não, então, através de gestos? De gestos. Sim. Desenvolver. O koan, no caso? Sim, eu acho que depende, cada um por um caminho. Um sufi, quando ele gira em torno de si mesmo, fazendo aquela dança, que é uma dança para elevar a mente dele, para entrar num outro nível de consciência. Está trabalhando isso, né? Está trabalhando isso. Agora, Gazi, dentro de você é um estudioso, está fazendo mestrado e doutorado agora, não seria interessante numa próxima oportunidade, ou eu estou viajando,
você procurar estudar exatamente na parte de como desenvolver isso, né? Porque eu deveria ter feito aquele curso que eu não fiz. Pois então, é isso que é uma coisa interessante. Mas acho que deve estar todo mundo se perguntando isso. Acho que todo mundo tem vontade de desenvolver a sua parte intuitiva, né? É uma vontade que todo mundo tem. Mas eu diria o seguinte, o curso é a própria vida da pessoa. Ela não sabe que está tendo os koans. Agora eu só dei o nome. Normalmente nós temos esses koans nos perseguindo. Pode observar. Tanto é que a Isabel Cristina faz uma pergunta mais ou menos disso. A Isabel Cristina do Cachapuã, todo mundo tem uma intuição aguçada? Olha, eu defendo que a intuição ela é inerente ao ser humano. Agora, em si tem... Mas tem graus diferentes? Eu acho que a pessoa ela consegue abrir-se mais ou estar mais apta a isso. E o que é intuição também é uma outra pergunta que eu não sei responder. É um koan, né? A Iraci Pereira do Maitá, quando temos uma intuição, devemos segui-la? Pelo seu Então, o estudo que de é um koan, né? O que é uma intuição, aliás, né? É uma pergunta que é koânica. É difícil, porque é difícil você... É subjetivo, está incorporado empírico, né? na consciência da pessoa. E é empírico também, Eu ainda não resolvi isso, mas eu tenho uma solução para as pessoas que têm esse problema. No meu caso, a música funciona muito bem. Essa história em quadrinhos eu a fiz direto sob audição de música. A música, ela me abre alguns canais, ela me tapa um pouco o racional. Você falou isso, que com música você consegue trabalhar melhor, ela me abre os canais que estão entupidos com o racional extremo e eu acho que ele se cala um pouco e entra outra parte. Com música funciona comigo. Olha, o Eduardo Vivian do Maitá, o convidado dá palestras ou cursos e se dá aonde? Em geral, eu dou sobre história em quadrinhos, mas eu menciono bastante coisa sobre isso. História em quadrinhos, mas tem alguma coisa... Olha, aqui no momento não, eu tenho uma faculdade em São Paulo agora no Montessori, mas é interno. Por enquanto, não. Mas eu já cheguei a dar algumas palestras aqui, exposição, mas... Bom, então vamos fazer o seguinte, até para responder para o Eduardo. Eduardo, você pode entrar em contato com ele através do telefone. Ele me manda um e-mail, quando tiver alguma coisa eu mando um e-mail para ele. Tá ok? Inclusive nós vamos estar sorteando aqui 2 histórias em quadrinhos, né? Vamos torcer para que você ganhe aí, ok? A Maria Luísa do Macuco, qual a relação entre koan e o sexto sentido? O que nós chamamos de sexto sentido. Pois é, eu não sei. Esse termo sexto sentido faz tempo que eu não escuto, né? Eu não sei se ele ainda existe ou se a coisa passou para um outro nível, tem outros sentidos. Quantos sentidos nós temos? Os próprios cientistas, eles têm dúvida se os nossos planos, alguma parte deles, né? Se os nossos planetas, os nossos planos são vários. Então, eu não sei responder isso porque a coisa pode ser maior do que parece. Então, nós estamos jogando mais uma vez seu telefone no ar. Esse é o telefone da sua residência em São Vicente. É o 3468-5944. A pessoa pode estar ligando, não. Agora, se está domingo, ele está aqui, ele não vai te atender, né? Ou o seu e-mail, que está aí, gazia@yahoo.com.br. Gazia@yahoo.com.br. Ok, então manda também e-mail que ele estará respondendo. O Celso de Andrade, da Vila São Jorge, ele faz até uma observação interessante e pergunta: as imagens da santa que apareceu no vidro, pode ser considerado um koan? Porque já que cada pessoa vê de uma forma diferente. Pode estar sendo um mecanismo. Pode ser um mecanismo de koan, né? Isso pode ser, né? Interessante essa Agora, observação. se aquilo é uma figura da santa ou se é uma projeção psíquica talvez seja um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas o que importa é a função que ela está tendo ali. E pode ser um koan, realmente, né? É verdade. Depende da pessoa também, do que a pessoa está... A Deolinda da Vila São José, já discutimos isso, o sonho é um koan, nós já discutimos, né? A Neuza Lopes, da Vila São Jorge, São Vicente, no que o koan nos ajuda no dia a dia? Boa pergunta. Depende. Qual o seu objetivo no dia a dia? É vivenciar esse tipo de vida cotidiano normal? Se tiver ok, se você não tiver dúvida alguma, está ótimo. Mas se você tiver a sua mente não aceitar isso como um limite e quiser coisas a mais, quiser passar a ter respostas que aquilo não estão que o tipo de vida cotidiana não responde, então a função do koan, o koan não existe assim, não foi criado. O koan já existe, já é inerente ao ser humano desde que ele se pergunta e quer saber e quer passar daquilo que ele está, ou seja, ele está sofrendo com um limite. Sim, mas você pode aprimorar esse mecanismo, né? Ele pode, quer dizer, assim, se for necessário para ela, ajuda em dar saltos quânticos de consciência. Tá. Aí está respondendo também a pergunta da Priscila Fagundes, da base aérea, como posso utilizar o koan no dia a dia, né? Se ela não tem dúvida alguma, é porque ela é feliz. Se ela for feliz, não precisa de koan, porque ela já está vivendo o presente.
Tá. Creio eu que a maioria da humanidade não está assim. Ok. Angélica da Ponta da Praia, parabéns ao Jadir, o programa está ótimo. Opa, muito obrigado, Angélica, agradeço, né, a sua gentileza. E ela pergunta, qual é a melhor aplicação do Coan, na opinião do convidado? Melhor aplicação. Eu vou repetir, eu nunca fiz curso, eu não sei como é que funciona o curso do Coan, eu não vivenciei, não vivi com os mestres zen budistas. Eu não sei responder, eu sei responder o que eu vivencio. Tem tem questões minhas que eu não respondi até hoje e que me perseguem e que eu sei, teoricamente, que eu não vou conseguir responder com o tipo de mecanismo racional que eu tenho. Então, eu estou tentando ir até o limite para ver o que acontece. Tá legal. Olha, eu estou tendo, assim, vários depoimentos das pessoas que estão achando bastante interessante esse assunto. Olha, a Denise do Marapé parabeniza o programa pela variedade dos temas interessantes. Abraço para o Jadir e para o convidado. Tá? A Valdelice Aparecida do Imbaré, ótimo tema que está envolvente o tema. Né? Neuza Pereira da Praia Grande, sempre que tenho que sair, tenho pressentimento de que não devo sair. Quando conheço alguém, percebo às vezes que a pessoa não gostou de mim. Isso pode ser um Koan? Mas ela tem certeza de que aconteceu mesmo? Não, é um da pressentimento. pessoa? É um pressentimento. O Koan é um mecanismo que faz... O Koan é um mecanismo que faz ela tentar responder algo que está... A questão dela é saber se aquilo funciona ou não, talvez seja. Isso é um Koan. Okay. O dia que ela souber que o pressentimento dela e que tudo é verídico e que funciona bem, ela já resolveu esse ponto. Eu não sei se eu entendi. Olha, deixa eu só fazer... Eu tenho um conselho para as pessoas que leiam Krishnamurti. Krishnamurti, os livros dele são baseados em palestras e são koans, porque ele nunca responde nada. Ou seja, as pessoas perguntam e ele, com a mesma pergunta, ele continua com micro perguntas a partir daquela, solapando a mente racional do Agora, viu, Gazi? Nossa, eu tô com uma pena que eu tô deixando de fazer tanta pergunta aqui dos telespectadores, eu vou querer fazer mais uma só, né? Só mais uma que a produção está me permitindo, que eu vou fazer da Maria Amélia do Gonzaguinha. Quando falamos ao telefone e rabiscamos no papel, inconscientemente, estaremos desenhando algum tipo de koan? Eu não sei como que ela interpretou o koan. Porque muitas vezes nós temos essa mania mesmo. Eu também tenho essa mania. Você está falando com alguém ou você está no telefone, fica fazendo um desenho, alguma coisa que às vezes é do inconsciente, né? Apareceu lá. Mas aí não é um koan, porque ela não está perturbando a ela. Agora, essa pergunta perturba ela. Essa pergunta é um koan. Ah, sei. Entendi. Olha, puxa vida, né? Olha o que vai ter de pergunta aqui que vai ficar sem resposta, né? Desculpa aos amigos telespectadores, eu gostaria de poder fazer todo mundo, né? Mas infelizmente não dá, só que eu tenho que abrir assim, porque senão tem pessoas que serão prejudicadas no sorteio. Ajuda, vai abrindo para mim, por favor, né? Nós temos pouco tempo, eu vou colocar tudo aqui na nossa urninha para o sorteio, né? Aqui, ó, sobrou muita pergunta mesmo, vai colocando aí. Tudo isso aqui que a gente não conseguiu fazer. Eu vou pedir, são 1, 2, 3, 4, 5. Vou pedir para você pegar 5 papeizinhos, Gazi. Você viu como passou depressa, né? 1, 2, 3, 4. Ele embaralha bem aqui, ó. Para não ficar... Ele usou a intuição dele aqui para pegar os papeizinhos. Usei apenas... Vamos fazer o seguinte, vamos começar então com o sorteio do nosso... convidado, são duas histórias em quadrinhos, sendo que essa possui pequenas histórias curtas, mas são sobre cônicas. isso, não, né? não tem explicação, são cônicas. Ok. Refletir. Então vamos lá que o nosso tempo está curto. Olha, Celso de Andrade, da Vila São Jorge, ganhou essas 2 histórias em quadrinhos, né? Quem ganhou as outras 2 histórias em quadrinhos foi a Priscila Fagundes, da Base Aérea, ganhou as outras 2 histórias em quadrinhos. Quem ganhou o CD aqui do nosso convidado foi a Cláudia Sintra, do Jardim Castelo. Inclusive, parabenizo o programa. Muito obrigado, Cláudia Sintra. Quem ganhou essa linda estátua oferecida pela Ganesha, quem ganhou foi Priscila Godoy, do Imbaré, que também dá os parabéns. E o livro do Gaspareto, Para Viver Sem Sofrer, foi a Creuza Silva, do Parque Estuário. Ganhou. Então, está aqui os sorteados dessa semana. Eu gostaria de agradecer a sua explicação, né? Porque é um tema difícil, sem dúvida, né? É uma coisa difícil. Eu gostaria que, se possível, trazê-lo numa próxima oportunidade,
Você trazendo um curso, que você viu que os telespectadores querem um curso de Eu koala. só achei um até hoje no Brasil, que É. foi esse em Campinas e... Eu acho que o Rosa Cruz tem muito disso, viu? O Rosa Cruz, mas eles não até usam, para eles, sua po- pesquisa. eles utilizam mesmo, deve ser um Mas outro... é um caminho para né? sua pesquisa, quem sabe, né? Agradeço, Gás, a sua participação. A semana que vem nós estaremos trazendo sobre parapsicologia. Parapsicologia também é um assunto intrigante. Até lá, então, fiquem com Deus. Muita luz. Apoio Ganesha, Livraria e Espaço Esotérico.